nós percebemos que um título não está solto, né? Ele vem na sequência de outro, construindo uma ideia. Lembremos que esse título, Quem és, de número 46, ele vem após o número 45, que é conversar, e que é o conversar. Então, veja, ele falava, tudo que sair da nossa boca, tudo que nós falarmos deve promover a edificação. Que as pessoas que ouvem o que a gente fala deem graças a Deus. Então, aí ele vem no número 46, de lição de número 46, quem és? E aí, então, agora ele vai começar a falar até para que a gente tome cuidado, né, com o que se diz, com o que a gente verbaliza. Já peço às pessoas que estão nos assistindo o like, inscrevam-se no canal. O algoritmo do YouTube, identificando a quantidade de like e de pessoas assistindo, identifica isso como um conteúdo relevante e divulga mais para outras pessoas. De número 46, a lição é Quem és? Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 12. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao trem? Ele está fazendo uma pergunta. Primeiro ele diz que só há um legislador, um juiz que pode salvar e destruir, e depois ele pergunta, então, quem é aquele que julga? Emmanuel vai comentar o texto. Primeiro eu vou ler, depois eu venho explicando. Deveria existir, por parte do homem, grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a exatidão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei, de fato, em condições de julgar alguém? Então, vamos lá. Agora a gente volta lendo e vamos explicar, estudar. Segundo Tiago, só há um legislador e um juiz, segundo ele, que pode salvar e destruir. Então, todos aqueles que emitem qualquer julgamento, há uma pergunta que Tiago lhe oferece: quem sois? Então, vamos lá no primeiro parágrafo.
deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Nós deveríamos ser muito cautelosos, ele está dizendo aqui, em ficar falando opiniões, julgamentos sobre os erros alheios, que aparentemente, quando nós estamos observando de longe ou ficamos sabendo apenas, parece um erro, mas não estamos ali dentro da situação, fazendo parte da situação, para realmente termos certeza se aquilo é realmente um erro ou aparenta um erro. Então, como não estamos tão próximos do acontecido, ele está dizendo, tenha cautela antes de emitir uma opinião. Aí, por que nós temos que ter cautela? Ele diz, um parecer inconsciente, um leviano, pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Às vezes, a minha opinião sobre o que está acontecendo ou o que aconteceu pode gerar um erro maior do que o próprio erro de quem estamos analisando. Porque eu não sei quem está ouvindo a minha opinião, quem está seguindo os meus comentários. Um pai, um chefe de família, uma mãe, às vezes os filhos e os parentes estão seguindo a opinião daquela pessoa. E nós, sem a menor cautela, emitimos a opinião sobre um vizinho, sobre alguém, sobre uma determinada situação e levamos de rodão junto conosco a concordarem, a aceitarem a nossa opinião. Então, muitas vezes eu estava longe da situação, não podia dizer se aquilo era correto ou era errado, estava certo ou estava errado, e sem pensar, sem refletir, emiti minha opinião. Bom, que ninguém é perfeito, nós sabemos. Então eu posso errar na minha opinião, eu posso errar no meu julgamento, posso. Mas se só eu ficasse com esse resultado errado do meu julgamento, tudo bem. O grande problema é que, ao eu divulgar o que eu penso, o que eu acho, muitos podem seguir essa opinião minha. Eu posso contaminar as pessoas e aí, ao invés de só eu cometer o erro de julgamento, eu levar um monte de gente comigo a cometer o mesmo erro. Nós temos uma passagem bíblica que nos diz assim, cego conduzindo cego, ambos no precipício. Quem seguiu o cego e o cego. Não é isso? Então, ele diz que a gente tem que tomar um cuidado muito grande antes de emitir opiniões a situações alheias. Aí diz assim, naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Existem na nossa sociedade, existem pessoas que estudaram e que estão colocadas em determinados cargos, em determinadas posições, que farão esse papel, que devem julgar. Infelizmente tem, nós sabemos, são os juízes, né? São, às vezes, um administrador de empresa, ele tem que fazer uma análise rápida dos seus colaboradores para conseguir colocá-lo no seu devido local de trabalho. Saber se ele está rendendo, se não está rendendo, conforme a pretensão da empresa que ele foi contratado. Então, ele está dizendo, e vai fazer essas duas comparações. Um administrador, que é alguém que estudou, que está ali para fazer essa análise, esse julgamento, se aquela pessoa serve ou não naquela determinada função, necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviço. Não tem jeito. Se você está nesse papel,
de olhar, analisar, verificar e emitir um posicionamento sobre a produtividade, sobre o trabalho de alguém, você deve ter se preparado para isso. É o seu papel e você deve fazê-lo. Um magistrado, ele já agora está passando para a área jurídica, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Então, se você é um juiz, e se estudou, se preparou, seu papel é julgar. Não tem como. A nossa sociedade precisa dessas pessoas nessas posições cumprindo esse tipo de papel, né? Só que você deve ter serenidade e justiça. Para isso você estudou, para entender as leis, a qual vai reger o seu pensamento, as suas opiniões. Mas deve ter serenidade e justiça. Você deve entender que o seu papel ao julgar, ao dar uma sentença, ela deve ser para o bem coletivo, não para o bem próprio, não para o bem, não para a sua opinião, deve ser o bem coletivo. Você está ali naquele papel para atender uma necessidade social e não pessoal, e nem de grupos, nem de partidos políticos ou quem quer que seja. É sempre para o bem de uma sociedade. E aí ele diz, entretanto, importa compreender que homens como esses, um administrador, um magistrado, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem. Nós já paramos para pensar que muitas vezes as pessoas que estão nessa posição de dar uma opinião a respeito de alguém, e a sua opinião importa muito. A opinião de um magistrado pode levar alguém a uma sentença, sair fora, viver preso, ou não. A opinião de um administrador pode fazer uma pessoa perder o ganha-pão dela. Ela pode ser mandada embora do trabalho. Então, nós já paramos para pensar que essas pessoas sofrem muito, são esmagadas por essa pressão, pelo medo de que aquela opinião que elas estão emitindo esteja errada. É possível, ninguém é perfeito. Então, pode ser que aquele juiz, pelo fato de um advogado não ter exposto devidamente o problema do seu cliente, levar o juiz a ser pressionado a condenar alguém que não deveria ser condenado. E olha a responsabilidade dele. Um administrador de empresa, pelo fato de não analisar devidamente um funcionário, mandá-lo embora indevidamente. Então essas pessoas sofrem essa pressão externa, que vem do próprio cargo que eles exercem. E aí, então, ele está dizendo, muitos sofrem. Quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças. E quanto mais eles sofrem cada vez mais, quando são confiados a eles pessoas, peças vivas, desviadas, enfermas, encaminhados à sua responsabilidade. Nessa situação, ainda mais quando o juiz pega uma situação, um caso em que a pessoa é visivelmente desajustada, desde a família, desestruturada, vivendo numa sociedade de uma maneira tão difícil. Como analisar um ser humano desse? Como dizer a ele que o que ele está fazendo é errado,
se ele nunca teve nessa vida a oportunidade de saber o que é certo? Como dizer que alguém é um criminoso se desde pequeno ele vive dentro do crime, né? E um administrador, como dizer a uma pessoa que ela está equivocada, que ela está errada na maneira como ela está trabalhando a profissão dela, na maneira como ela está lutando para crescer dentro da empresa? Então, todas as vezes que a gente está numa situação onde devemos emitir opinião e encontramos pessoas desajustadas ou enfermiças na vida, fica muito mais difícil de dar uma opinião. Há fatores, elementos, situações que não dá para a gente levar em consideração dentro de uma normalidade. É muito fácil a gente dizer o que é certo e errado para alguém que nasceu numa família equilibrada, que teve uma vida justa, que teve uma família que o acompanhou. Isso é muito simples. Mas como tratar alguém que não teve uma família, que nunca viveu de forma equilibrada e que nunca teve oportunidades justas na vida? Então, ele está mostrando assim, nós já paramos para pensar quanta pressão sofrem essas pessoas, esses magistrados, esses administradores? Continuando, na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Nós vamos perceber que falar mal da vida alheia, falar da vida alheia, gera-nos um vício, né? Porque às vezes a gente comenta a vida alheia e, por não haver nenhuma cobrança, nenhum retorno humano de tudo que eu falo, de tudo que eu emito opinião, eu acho que eu posso falar o que eu quiser e vai ficar por isso mesmo. Se eu tiver errado, bem; se eu tiver certo, parabéns para mim. Mas como nós sabemos que na lei de Deus nada fica sem retorno, sem consequência, eu estou esquecendo que nas leis dos homens, falhas, e bastante falhas ainda, pode ser que essa justiça humana não me alcance. Então eu falei mal, dei minha opinião, falei o que eu acho. Dali em diante eu vi que estava errado naquilo que eu falei, que eu deixei me inundar pelas opiniões erradas também. Mas como é justiça humana, não vai me alcançar, nada vai me acontecer. Eu esqueço que existe uma lei, uma justiça divina, né? E que essa justiça divina me alcança, se não nessa, em outras existências. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso, está falando assim, de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Então, o que mais a gente vê é pessoas descompromissadas com a sua opinião. Dá a opinião, inflama o outro na sua opinião e depois, se está errado, não chega também e diz: desculpa, fulano, você lembra aquilo que eu te falei a respeito de determinada situação? Ah, eu lembro. Pois é, eu estava errada. Eu estava equivocado. Eu não verifiquei de perto a situação. Eu fiquei sabendo pelo outro, pelo comentário e tal, e dei minha opinião. Sem perceber que você estava do meu lado, eu não tomei a devida precaução e percebi que você comprou a minha opinião. Então, não é mais só o erro que eu cometi, é o erro que eu induzi você a cometer. E se você induziu outra pessoa a cometer esse erro também, falando que eu falei, e assim foi passando e foi passando, o erro foi aumentando. Então, agora eu volto a dizer com a mesma força da injustiça que eu cometi, eu volto agora a dizer a justiça. Eu estava errado, não penso assim, e peço a você que vá a fontes, as fontes para onde você divulgou a minha opinião, e que diga que estava errado, que voltei atrás, que refleti melhor, que analisei a questão mais de perto, que fui verificar.
E não era assim. Isso é justiça. Nós temos que ter a mesma força que nós temos quando erramos, quando fazemos o mal, temos que ter no bem, para fazer o bem. Porque para equilibrar. Senão o mal fica sempre vencendo. Porque na hora de eu falar as coisas sem pensar, eu falo. Na hora de eu afirmar algo sem ter certeza, eu afirmo. E na hora que eu tenho a certeza, e na hora que eu já sei que está errado, eu fico quieto, me escondo, às vezes me afasto do grupo, que eu também participei falando as coisas erradas, eu simplesmente já não participo daquele grupo, mas não vou ali e digo, gente, estou saindo deste grupo, porque antes eu concordava com a maneira de pensar dessa situação, nesse ângulo, determinado ângulo. Agora eu já acho que não é bem assim. Eu quero colocar meu ponto de vista, eu analisei mais de perto. Então eu tenho que levar o bem também. Porque se alguém estava ali, também sentindo que algo está falho no julgamento que estamos analisando, ao perceber que alguém já sentiu e já defende a bondade, vai se sentir encorajado e falar, puxa, até que enfim que você veio aqui e falou que estava errado, sabe? Eu também percebi que tinha essa história não estava muito bem contada, mas como você falou, eu achei que você tinha averiguado a situação e comprei a sua ideia, mas já agora que você, que é a minha fonte, a qual eu achava segura, né, justa, honesta, diz que está equivocado, então eu quero dizer que eu também estou me equivocando. Eu vou corrigir o meu posicionamento também. E assim também contaminamos o bem em todo mundo. Errar, gente, é humano, mas não podemos deixar por isso. Já que podemos estar destruindo ou cometendo erros maiores do que a própria pessoa que está errada. Já pararam para perceber? Então, continuando a leitura. Cremos, seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, quando formos assediados pelas fofocas, lembrar o papel exato do que está representando no campo da vida presente. Então ele está falando assim, quando nós formos cercados, quando de repente formos assediados, surpreendidos por comentários indevidos, por fofocas, por julgamentos e opiniões, ele fala assim, olha, que você lembre do seu papel exato que está representando no campo da vida presente. Lembra por que você está ali naquele momento? Lembra-se, volta na sua cabeça, tá certo? Porque é natural, eu estou andando na rua, encontro alguém e alguém comenta alguma coisa, né? Ou de alguém, ou de um fato, de um acontecimento. E eu, na hora ali, sou surpreendido e daqui a pouco já estou também dando minha opinião, já estou... É o momento que ele está dizendo assim, pai, pensa, qual é o seu papel? Onde você ia mesmo quando se encontrou com a pessoa? Você ia no açougue, você ia no supermercado? Volta, cai em si. Não pega aquilo que você já está ouvindo e passa adiante. Nem alimenta no outro. Diz assim, puxa, eu não sabia. Eu vou dar uma verificada, eu vou dar uma olhada melhor. Ou então diz, eu não sabia, tá. Não emite opinião alguma. Contenha-se. Vai verificar primeiro. Vai analisar. Sempre existem 3 verdades. Em toda situação, existem 3 verdades. A verdade da vítima, se você for na vítima, ela vai te contar um fato. Aconteceu assim, fez isso, fez aquilo. A verdade do algoz, a outra parte. Aquele que eu fiz ou não fiz assim, mais ou menos. E a de Deus, que sabe exatamente o que aconteceu. Então, antes de eu analisar, emitir opinião, vou verificar os 3 lados possíveis em cada caso. É muito importante. Veja,
eu chego num determinado local e vejo uma mãe, por exemplo, dando uns tapas no filho. No supermercado. Eu estou entrando no supermercado, de repente eu vejo a mãe dando uns tapas no filho. Deu dois tapas no bumbum do filho. Horas, eu olhando aquilo e falo, meu Deus, que covardia. Hoje em dia, então, né? Hoje em dia é proibido educar os filhos. Não pode fazer mais nada. Os filhos têm mais direito que os pais. Até não se pode dizer, os pais não podem falar muitas coisas aos filhos. Só que quando eles erram, a sociedade cobra dos pais. Mas quando os pais vão educar os filhos, a sociedade entra no meio e diz que não é permitido fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. No final, não pode fazer nada. Bom, então, eu vejo então uma mãe dando um tapa no filho. Imediatamente me vem aquela ideia de julgar que aquela mãe é horrível, é um monstro, né? É covarde, porque uma pessoa daquele tamanho batendo numa criança, meu Deus do céu. Mas vamos analisar os dois lados. Vamos analisar a versão da mãe. Né? Quais são os esforços que ela está fazendo e por que ela está fazendo aquilo para o seu filho? Qual é a personalidade daquela criança que está com ela? As crianças não são iguais. Há crianças que só de você olhar feio, ela para. Outras, você fala 1, 2, 10 vezes. Outras não vão se intimidando. Há crianças que desde pequeno matam os animais e ri. E quando apanham, riem. Então não são iguais. As crianças não são iguais. E nós temos que ser capazes de enxergar que a cada um tem que ser dado um tipo de educação. Se eu pulverizar uma única educação a todos, não vou atingir a todos. Não vou atingir. Tá? Então eu tenho que analisar, verificar. E tem a verdade de Deus, que é, a gente vai buscar nos evangelhos como educar o ser humano, como Deus nos educa e etc. Tá certo? Então, que a gente saiba antes de dar opinião. E isso é muito natural, tá? A gente está dando opinião da vida livre, principalmente da vida livre. A gente adora dar opinião. Isso nos vicia. Então, aí ele diz, primeiro, então, quando você for surpreendido com uma situação onde as pessoas estão emitindo opinião ou cobra a sua opinião, primeiro, pense no papel que você está representando ali, naquele momento. Se sua opinião é realmente necessária. Porque se não é necessária, não precisa emitir sua opinião. Averigue, analise, você tem tempo para isso. Tá? Ou fique só com ela, só para você. Segundo, interrogue a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Faça essa pergunta. Será que este assunto é do meu interesse? Então, às vezes, as pessoas surpreendem nos falando, e aí, o que você acha? Analise. É do seu interesse? Não é do seu interesse? Por quê? Porque você pode colocar uma porção de pessoas numa direção errada. Tá? Bom, segundo, quem sou? Primeiro, quem sou? Esse assunto é do meu interesse? Quem sou? Quem sou eu? Eu sou aquele que devo estar no papel de julgador? Quem me elegeu juiz dessa situação? Olha Jesus. Um jovem procura ele porque a família, o parente dele havia falecido e eles queriam fazer a distribuição dos bens. Jesus é claro dizer, mas quem me elegeu para julgar a divisão de bens? Jesus não tinha essa ideia de que ele tinha que estar em tudo onde chamava ele e opinar em tudo onde chamava ele. Perguntaram a Jesus se pagavam ou não impostos a César. E ele respondeu, o que está na moeda? A figura de César, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus.
Ele não entrou em questões políticas. Não era o papel dele, não foi para isso que ele veio. Então, ele conseguiu dizer, esse assunto é do meu interesse? A política é do meu interesse? Quem sou eu? Né? E aí a terceira pergunta, então, estarei de fato em condições de julgar alguém? Será que eu estou em condições de julgar? Muitas vezes a gente está dando uma opinião, um julgamento de alguma situação e estamos vivenciando quase que a mesma situação e não temos a solução para ela. Porque existe em nós essa ideia de que é muito fácil opinar na vida alheia, mas é difícil decidir na minha própria vida. Então eu tenho que tomar muito cuidado, é isso que ele está falando aqui. Quem é, tendo na mente que quanto mais pessoas você conhecer, mais responsabilidade você tem com aquilo que fala. Porque você pode induzir mais pessoas aos erros que você pode cometer sem querer como ser humano. É melhor você errar sozinho, pensando algo, estava enganado. Ainda bem que eu não falei para ninguém. Agora eu corrijo e pronto, né? O duro é quando você percebe que estava errado e botou um monte de gente na direção errada junto com você. Então, compreendido essa lição da carta de Tiago, então ele diz assim, só há um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Deixa as situações que não cabe a você, que você não tem competência para isso e que você não nasceu para isso, a Deus. E aqueles a quem achar que deve pegar no caminho e cometer seus erros. A gente não pode ficar proibindo as pessoas de emitir opinião. Mas se essa pessoa quer emitir opinião, quer se envolver em assunto da vida alheia, quer ficar perdendo tempo em falar da vida alheia, tudo bem, é dela. Você se abstém e diz, eu tenho mais o que fazer, eu tenho coisas para me ocupar, vou caminhar em algo que eu não me arrependa lá na frente. Por enquanto, eu não quero emitir opinião, eu não conversei com o outro lado, eu nem sequer dei o direito àquela pessoa de quem vocês estão falando de se defender, de falar a opinião, né? Então, desculpe, não tenho o que falar. Abster, aí este é o que a gente chama de silêncio da caridade. Muitas pessoas falam assim, mas que caridade que eu posso fazer, Guto? Porque a doutrina espírita fica falando, vamos fazer caridade, vamos fazer caridade, vamos fazer caridade. Que caridade eu posso fazer? Só de não falar da vida alheia, só de não se intrometer na vida alheia, de não falar coisas que você não tem conhecimento, de assuntos que você não tem conhecimento, de julgar indevidamente, você já está fazendo uma caridade enorme. A gente não imagina o quanto pesa o julgamento alheio na nossa vida, na vida dos outros. Só quem passa por isso, tá certo? Só quem passa. Porque, às vezes, é uma situação íntima da sua vida, é algo que só cabe a você e a sua família de portas fechadas. E as pessoas comentam lá fora, julgam, analisam, classificam, entendeu? Punem. E aí você vai ver o peso do julgamento alheio sobre assuntos que nem sequer compete a absolutamente ninguém. Para a leitura de número 47, que é a grande pergunta. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesus nos diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ele está fazendo uma pergunta. Por que a gente tanto diz Senhor, Senhor, diz que ama a Deus, que acredita em Jesus, mas não faz o que ele disse? Ele está fazendo essa pergunta.
Emmanuel vai comentar assim, vou ler primeiro. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhe mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildades lhes pareçam as atividades a que se ajustam. A qualidade de político ou varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indeletável em todos os tempos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime.